de volta depois de um bolinho delícia. Agora vamos falar de um assunto um pouco mais sério. Vamos falar um pouquinho sobre proteção contra a violência doméstica. Esse mês, né, gente, é um mês muito importante. A gente vem falando, além do Agosto Dourado, que é um mês maravilhoso de amamentação, ele também traz o Agosto Lilás. Tá? O Agosto Lilás, ele se estabeleceu, gente, como um período de engajamento e mobilização da sociedade, buscando não apenas divulgar a importância da Lei Maria da Penha, mas também para promover a conscientização sobre a violência, gente, doméstica e familiar também. Durante todo o mês, são realizadas várias ações educativas, palestras, campanhas, mobilizações sociais, para a gente tentar combater esse grave problema. O objetivo principal do Agosto Lilás é você denunciar a violência contra as mulheres, incentivar a denúncia por parte das vítimas e também você gerar uma mudança cultural, promovendo a igualdade de gênero e o respeito às mulheres em todas as esferas da sociedade. E olha, para falar desse assunto, ninguém melhor do que ela, nossa querida amiga doutora delegada Raquel Galinatti. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada por sempre abrir esse espaço tão importante. É uma causa social. Eu sempre me sinto honrada de vir aqui no seu programa justamente porque vocês informam e conscientizam a população. Então, muito obrigada. É super importante, né? Às vezes a gente tem um caso tão do nosso lado, um caso tão ali, a gente não consegue identificar, não consegue entender, ver que aquela mulher, aquela vítima está passando por isso e a gente não sabe, às vezes, nem como ajudar, né? Então, eu acho que seria muito legal a gente falar, primeiro, o que significa a violência doméstica contra a mulher? Porque, às vezes, a pessoa tem na mente que é só aquela coisa do espancamento à morte, mas tem muito mais por trás disso, né, doutora? Num contexto doméstico e familiar, quando a gente fala num relacionamento em que existe sentimento, vários tipos de agressões, às vezes, são normalizados ou até mesmo romantizados. Esses atos são normalizados e romantizados. Por quê? Porque a vítima, agredida pelo seu algoz, é aquele que geralmente a vítima nutre um sentimento de amor, de devoção, de subserviência sentimental mesmo. Então, a violência contra a mulher, a gente está falando nesse contexto, porque existe uma violência, quando a gente fala num contexto doméstico familiar, contra os vulneráveis, contra as crianças, idosos, deficientes. Nesse sentido, a gente está falando no Agosto Lilás, que é o combate à violência contra a mulher. São atos de agressão física, psicológica, patrimonial, sexual. São agressões, às vezes, silenciosas. A violência psicológica ela é muito perigosa e todas essas formas de crimes e agressões estão lá escritos na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que este ano faz 17 anos, por isso que a gente fala o Agosto Lilás. O mês foi escolhido justamente porque foi o mês que a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 e é necessário que a gente tenha essa visibilidade, unir essa visibilidade com o combate e o repúdio da sociedade a esse tipo de violência tão cruel e tão covarde. A gente falou, né? Você falou aqui sobre a questão do abuso psicológico. Hoje o que a gente vê, né, de mulheres que são tratadas assim, sabe, como um lixo mesmo, né? E o marido ou a pessoa, o companheiro que está perto, acha que a pessoa tem obrigação de estar ali, de estar bem o tempo todo, de servir, né? Eu acho que tem limite para todas as coisas. Quando que passa de uma discussão para um abuso psicológico? Como é que é, assim, mais ou menos? Porque às vezes a pessoa não sabe que tá nisso, acha que é normal. Queria que você tentasse mostrar um pouquinho para a gente poder identificar isso. A sua pergunta parece ser básica, mas é uma pergunta muito complicada, porque a vítima que vivencia esses atos de agressão, essa vítima ela está condicionada a ter uma suportabilidade absurda. Então toda a situação de angústia, de sofrimento, a situação de medo, é uma situação que demonstra que é um relacionamento doentio, abusivo, criminoso. No meu interpretar. Então, quando a mulher ela se sente pisando literalmente em ovos, aquela mulher ela não sabe quando aquele companheiro, marido, namorado vai virar a chave. Sabe aquela famosa frase daquelas mulheres, ele é tão bom, mas de repente ele vira a chave.
Isso é um relacionamento abusivo, porque ela está completamente manipulada à mercê das vontades daquele criminoso, daquele agressor. Então ele manipula essa mulher da forma como ele quer. É como se ela recebesse essas migalhas de sentimentos em doses homeopáticas e aquilo fosse permear a relação. É muito perigoso porque essas relações abusivas, elas se iniciam como um ciclo. Uma lua de mel, um relacionamento perfeito, um conto de fadas, para vir essa fase de tensão, de medo, de apreensão, de angústia, de depressão mesmo essa mulher sente, para vir a fase da explosão, que são as agressões propriamente ditas. E quando essa mulher fala, basta, não quero mais, e termina com o relacionamento, esse homem abusador, ele volta a ser o príncipe encantado do início da relação. E fica muito perigoso porque cada vez mais os espaços de felicidade são permeados por espaços de agressão. Então o relacionamento ele é completamente abusivo com espaços de pequenas felicidades. Confunde muito essa mulher. Que ela não verbaliza, ela não busca ajuda, ela não busca rede de apoio, pelo contrário, ela esconde aquele agressor que fica cada vez mais fortalecido e cada vez mais ele pratica essa violência. Entendi. É tudo muito velado, né? Muito. É tudo muito aquela coisa que quando a pessoa vê, ela já tá naquilo e ela não sabe como sair, né? É uma prisão mesmo. Existem ciclos, por exemplo, de violência? O relacionamento... É mais ou menos isso que você falou. O relacionamento criminoso, ele sempre, eu posso até afirmar, ele sempre se inicia como um conto de fadas. Como conto de fadas. Então é aquela pessoa fim, maravilhosa, oferecendo tudo que ela pode, e aí acontece alguma coisa, aí tudo que ela pode e que ela não dá pode. Um presente, por exemplo, é mais ou menos isso. É. Aí leva pra uma viagem, aí vem de novo com uma agressão, com uma violência. Eu tenho um caso, assim, muito próximo, e é nítido, assim, e a pessoa já até, agora, graças a Deus, ela conseguiu sair, mas foi, acho que uns 5 anos. É muito difícil. Por que é tão difícil pra mulher conseguir sair desse relacionamento abusivo? Eu vou falar que o maior desafio que nós que atuamos no sistema de justiça, tanto na porta de entrada, que é a delegacia de polícia, como no sistema de justiça mesmo, no processo, é resgatarmos essa vítima. O nosso grande desafio é essa vítima enxergar que está inserida num relacionamento abusivo, enxergar que aquele que ela ama, que ela tem devoção sentimental, é o seu algoz. Por quê? Porque a gente está falando em sentimentos, por isso que é muito cruel. É aquele homem que deveria amar, proteger, ele humilha, ele agride, ele violenta, ele subjuga, é muito complicado. Então, quando a gente fala nesse crime especificamente, é um crime que há uma necessidade de um atendimento multidisciplinar. Não é a polícia que vai resolver esse problema. A gente tem que ter uma releitura do papel do homem e da mulher na sociedade, respeito em relações, as relações elas não podem ser desequilibradas, ninguém pode ser o dominador e o outro dominado, porque quando a gente, desde o seio familiar, escolar, na sociedade, a gente tem que realmente mostrar que é desconfortável vermos agressões dessa forma. E volta e meia a gente vê, né, até publicamente, mulheres que são humilhadas, mulheres que são colocadas em situações vexatórias, tratadas com maior desdém e deboche pelo seu próprio marido, ou companheiro, ou namorado. Então a gente não pode ficar quieta em situações dessa forma. E é tão desesperador, né? A gente vê muita coisa na internet. Eu vi uma cena de um rapaz batendo na mulher e a filhinha pequenininha, sabe, ali tentando separar. Você viu? Eu vi essa bem cena. Recente. É algo muito forte. Chocante, assim, algo que a gente para pensar, é inacreditável que isso aconteça, né? E você hoje, muitas vezes, tem que filmar para poder provar algumas coisas, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas, até quem está ao seu redor, não acredita que isso está acontecendo, né? Então, é uma coisa assim que a gente vê que realmente é um trabalho de formiguinha. Eu acho até para vocês também, da polícia, enfim, que eu acho que deve ser uma coisa muito complicada, porque vocês chegam, orientam a pessoa, aí a pessoa fala, não, eu vou denunciar. Aí, como eu tô lembrando aqui do caso que eu falei pra vocês aqui de uma pessoa muito próxima. Não, eu vou denunciar, agora chega. Aí ia na polícia, fazia o BO,
aí passava 2 dias e ia lá e retirava a queixa. Como é que é nesse processo para vocês, como agora está por trás da questão, auxiliar essas mulheres? É muito complicado, a gente precisa de um tratamento de assistência social, de psicólogos, para esse aparato, para amparar essa vítima. Algumas delegacias têm esse tipo de atendimento, né, para a vítima de violência doméstica, mas eu acredito que muita informação tem sido passada pela imprensa séria. Então, mulheres que antes não sabiam que estavam em relacionamentos criminosos, abusivos, hoje elas se deparam nessa situação e tomam coragem para denunciar. A gente está vendo números alarmantes, claro, de denúncias, só que esses números ainda são subnotificados, são números ainda que não correspondem a nem 30% dos crimes que ocorrem. Ainda temos um número muito grande, quase 70%, 80% dos crimes de violência contra a mulher, no contexto doméstico familiar, ainda é subnotificado. Então, eu acredito que essa forma de conscientização através de veículos de comunicação, da sociedade, esse trabalho social, faz com que as mulheres hoje tomem coragem e o primeiro passo. Mas realmente é muito difícil, é muito difícil. A gente tem a Lei Maria da Penha, depois da lei inviabilizou essa situação da mulher ir na delegacia no dia seguinte para tentar retirar aquela denúncia. Hoje só é possível através de uma audiência judicial especificamente. Agora é assim? Para o assunto. Que ótimo. Uhum. Porque muitas vezes aqueles agressores ameaçavam essas mulheres. Né? Tem isso também. Mas a gente ainda tem casos, infelizmente, da mulher que vai para a delegacia, o agressor conduzido pela polícia. Existe o auto de prisão em flagrante, a fiança arbitrada e quem paga a fiança é a própria vítima. Sério? Sério. Meu Deus do céu. Chega a ser algo inacreditável. Às vezes com costela quebrada, com o rosto completamente deformado e ela tem dó daquele agressor. Então a gente tem que realmente fazer com que a sociedade enxergue que não cabe mais esse tipo de violência, que a gente não aceita mais, não existe mais tolerância para covardes. Sim. Uma coisa que eu sempre tive muita dúvida é em relação à medida protetiva, né? Porque na minha cabeça eu fico pensando, a pessoa pode ficar 100 metros, 200 metros ali e tal, enfim. Mas aí, e se a pessoa não cumprir aquilo? Fala um pouquinho sobre essa medida. Funciona realmente? É uma coisa que a pessoa pode pedir, pode ficar tranquila em relação a isso? Porque ela não tem alguém ali para proteger ela 24 horas por dia. O que você falaria sobre isso para mim, doutora? Deveríamos ter efetividade nas medidas protetivas de urgência, como descritas na legislação. A mulher que é vítima de violência, ela não quer uma lei que diz protegê-la, ela quer proteção real. Só que não adianta uma lei se não tivermos políticas públicas correlatas, que deem estrutura para as autoridades, que tem como função principal combater o crime, poder proteger essa mulher vítima de violência. Então, quando há um descumprimento dessa medida protetiva, quem fiscaliza? Se temos um déficit de policiais em todos os estados, não é exclusividade aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma falta de estrutura no sistema de justiça. Então a gente tem que ter políticas públicas por parte dos gestores, daqueles que comandam os estados, aqueles que são eleitos pelo povo, para que assim a vítima tenha proteção real. Não bastam leis. Leis são essenciais. Aliás, a Lei Maria da Penha, até um tempo atrás, era a 5ª melhor lei do mundo. Hoje, ela alçou a 3ª posição de melhor lei, de uma das 3 melhores leis do mundo, que versam mecanismos de proteção à mulher vítima de violência, mas a gente não tem efetividade. Por quê? Porque falta o Estado fazer a sua parte. Entendi. Então é aquilo, né? Muitas vezes você quer proteger, você quer fazer, mas não tem também a estrutura da questão do Estado para poder também ajudar os próprios profissionais, a polícia, enfim, todo mundo ali, né, doutora? A gente... Infelizmente, e a gente conta muito com entidades não governamentais,
com ONGs, órgãos de apoio a vítimas, inclusive eu faço parte, eu sou sócia fundadora do Instituto Pró Vítima, que foi fundado, idealizado pela promotora de justiça aqui do estado de São Paulo, Celeste, e ali a gente orienta de forma jurídica, a gente direciona a vítima como fazer. Também tem o atendimento através de voluntários, um atendimento psicológico. Então, a sociedade, ela faz a sua parte, mas o Estado, ele tem a obrigação de fazer a sua. Sim, e a gente vê também dentro da violência doméstica, não só a questão da agressão física, mas também abuso, né? Muito abuso sexual dessa parte, né? Como é que é quando chega uma vítima com violência doméstica, mas com essa parte de estar sendo abusada sexualmente? É muito triste. Se a gente tem um número muito grande, subnotificado, de crimes de violência doméstica, quando a gente fala em crimes sexuais praticados nesse contexto, esse índice explode. A subnotificação é muito alta, por exemplo, do estupro marital. E um dado muito triste é que os crimes sexuais, na sua maior parte, são praticados contra menores de 18 anos. Contra crianças e adolescentes. E ainda temos uma subnotificação expressa, são crimes que não chegam ao conhecimento da polícia. Por quê? Porque esses crimes são praticados entre quatro paredes, num ambiente controlado pelo agressor, que é o próprio lar, um ambiente conhecido, um ambiente que deveria ser um ambiente de acolhimento e proteção para esse vulnerável. Né? Um ambiente seguro para aquela pessoa. Né? E então, muitas vezes a criança, ela não consegue manifestar o seu pedido de ajuda. Aquele que ela pede ajuda é aquele que agride. Então, a gente tem uma realidade muito triste, que aí a segurança pública não consegue traçar estratégias. Números, é isso? Não tem nem número. Quando você fala que não tem... Tem números, mas esses números, eles não correspondem à realidade. A gente sabe que são números muito maiores que não chegam ao nosso conhecimento, ao conhecimento da polícia. Meu Deus do céu. É muito difícil, né? Mas eu acho que assim, a nossa parte, como a doutora falou, é tentar ao máximo orientar nossos filhos, né? Porque começa na nossa casa, a gente também observar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, conversar com as nossas amigas, se perceber realmente isso. Como é que pode ser feito, por exemplo, uma denúncia anônima? A denúncia anônima, ela pode ser feita tanto pelo canal nacional, que é o 180, que é o Disque Defesa da Mulher no âmbito nacional. Pode ser feito também através de cada site, de cada polícia do seu estado. Tem boletim eletrônico online, mas é necessário que dê o máximo de informações para que a polícia possa ter uma linha, né, de investigação. E você estava falando justamente de proteção aos filhos. A gente tem um problema muito grave hoje, que antes os pais, eles tinham aquela proteção dentro de casa dos filhos, sabendo que o perigo estava na rua. Hoje, por causa da internet, o criminoso sexual, o pedófilo, pode estar dentro do quarto do filho. Pode estar lá manipulando e praticando crimes sexuais através da internet. Então, é sim necessário monitorar. Isso não é controle, isso é proteção. Vigiar. Aliás, não é vigilância, é controle, é proteção. Por quê? Porque essa criança, esse menor, ele não tem consciência do conteúdo que ele vai consumir e que ele poderá continuar consumindo. Ele fica uma presa muito fácil, muito vulnerável para esses criminosos tão perversos que são os criminosos sexuais contra crianças, os pedófilos. Tem uma pequena diferença. O pedófilo é aquele doente que nutre sentimento sexual, que tem aquele desejo sexual por menores. Muitas vezes, esses pedófilos não efetivam, fica na imaginação. O criminoso sexual, na sua maior parte, não é um doente. Ele é criminoso sexual. Pratica criminoso. Exatamente. Que ele vai fazer. Exatamente. E a gente fala nesses dois sentidos. Tanto o pedófilo como o criminoso sexual, hoje ele tem acesso às crianças de uma forma maior através das redes sociais. Até agora um negócio, eu não sei Discord. o nome, como chama? A plataforma chamada Discord. Menina, que ele coloca uma foto. Ah, não, essa é outra. É outra. Põe uma foto. Eu, por exemplo, a Bárbara, eu ponho a cara, por exemplo, o Renato aqui e falo com a voz dele. Com tudo. Manipula a imagem, manipula a voz. É uma coisa que, assim, daqui a pouco as pessoas não vão mais querer usar a internet. A gente vai começar a voltar pro tempo, né, da nossa avó lá morar no sítio escondido, porque
como é que vai ser? São perigos invisíveis, mas que devem ser orientados, as crianças devem ser orientadas. Fale com seus filhos, porque tem gente que fala, ai não posso falar. Não, tem que falar. Tem que monitorar, explicar. tem que cuidar, tem que monitorar, tem que controlar o acesso das crianças, tem que informar que essas crianças não podem aceitar solicitações de amizade se ela não conhece de forma real aquela pessoa que aparenta ser um amigo de forma virtual. Existe um perigo muito grande nesses chats coletivos de crianças. Cuidado, controle, tenha senha de acesso, saiba com quem os seus filhos estão conversando, porque você pode impedir que um criminoso vitimize essa criança. A gente vê, né, que a violência, o abuso, vai em muitas camadas, né, da nossa sociedade. Mas se ele começa ali na infância, é um trauma, é uma perda ali que vai ser durante anos para a pessoa tratar aquele trauma, né? E claro, também a violência contra a mulher que a gente vê. E geralmente a mulher, quando ela vem de uma violência, ela repete aquilo, né? Ela às vezes consegue se livrar daquele, mas arruma um outro que é muito parecido. Por que será que fica nessa repetição? É algo assim que é necessário um estudo. Por quê? Porque a gente vê que tem um binômio. O agressor que busca uma presa fácil e vulnerável, fragilizada emocionalmente, essa mulher que busca uma proteção, aquele que seja realmente tudo aquilo que vai resgatar a felicidade dela. Então, desconfie sempre daquela montanha-russa de emoções. Aquele cara que já conhece aquela mulher, já promete mundos e fundos, já promete casamento, já promete tudo de melhor para aquela mulher. É tudo aquilo que ela queria. Então ela está ávida. Ele é óbvio, né? É um cara óbvio. Se você for prestar atenção, é um cara óbvio. Tudo aquilo que ela imaginou, ele se materializa. Uhum. Só que na realidade é uma materialização falsa, porque só está no imaginário dela. Ele mudou. Ele não mudou, ele nunca foi aquilo que essa mulher imaginou. E é muito confuso, é muito complicado. E eu posso falar que não existe uma pessoa forte 24 horas. Em certas fases da vida, as pessoas que são mais fortes podem estar fragilizadas emocionalmente, vulneráveis psicologicamente e cair nessa manipulação sentimental. Então, muito cuidado com a montanha-russa de emoções. Não, e tem gente que fala assim, não, mas quando eu namorava, quando eu era noiva, era assim. Depois se casou, ele virou um monstro. Será que a pessoa não percebe os sinais, gente? Eu acho isso meio balela. Os sinais, eles muito ator, né? Pra conseguir segurar, às vezes, por tantos anos. Aí tem. Os sinais, eles são muito visíveis para quem não está envolvido emocionalmente naquela situação, naquele jogo. Então a gente olha, vê o tamanho do absurdo, mas a pessoa que está subjugada sentimentalmente não consegue enxergar. Por quê? Por quê? Porque ela romantiza. Ele quer ver o meu celular o tempo todo, ele me liga 24 horas porque ele me ama demais. Ela não vê que isso não é amor, é obsessão e é posse, é controle, é manipulação. Quem nunca viu uma colega de trabalho que fica angustiada se o telefone toca, não sai para almoçar ou para tomar um café com colegas homens porque vai desagradar? Então é um controle invisível, né, mental, que ele manipula 24 horas essa mulher. É uma coisa que dá para identificar, então. Mas infelizmente quem está inebriada nessa situação não consegue perceber, por isso que ela tem que ser resgatada de várias esferas, em várias formas, quando chega na porta da delegacia, porque realmente não tem outra saída, porque nenhuma solução deu certo. Então aquela mulher, ela foi parar na delegacia. E a gente tem outro dado muito triste, e esse dado ele vem da Organização das Nações Unidas, na Comissão de Defesa da Mulher, no âmbito mundial. A mulher vítima de violência, ela só toma coragem de denunciar depois da 7ª agressão sofrida. Meu Deus! E algumas vezes, ela não chega nesse número, porque ela é morta antes. Ela morre antes. Gente, que coisa. São dados realmente, assim, alarmantes, assustadores, né? Então, que você fique aí atenta, né, que é muito bom a gente trazer. Eu sei que às vezes é um assunto, mas vamos falar, é um assunto pesado. Gente, a gente precisa falar,
né? A gente precisa alertar, a gente preza muito pela família aqui, então a gente quer que a sua família seja uma família estruturada, uma família, né, feliz. Então por isso que a gente traz esse assunto, para trazer também uma esperança para quem acha que não tem uma luz no fim do túnel após uma agressão, que nunca mais vai poder ser feliz, porque geralmente a pessoa se trava, né, doutora, e depois não quer, não quer mais, nunca mais ter um relacionamento, acaba, né, porque o homem é tudo igual, mas para isso não é bem assim. Eu acho que não podemos generalizar em absolutamente, mas eu acho que é muito importante a gente falar e agradecer também o trabalho da polícia, porque eu acredito que é uma das formas de mais acolhimento que eu já vi, assim, tratar com a mulher. Tanto na questão, eu tive uma pessoa muito próxima da minha família que passou por um abuso há pouco tempo, e a gente foi à delegacia, a gente foi muito bem assessorada ali. Infelizmente, por falta de provas, nós não pudemos comprovar, né? Mas a gente foi muito bem recebido, né, no Corpo de Delito, enfim. Então, agradecer também esse trabalho e que possa crescer e ter mais profissionais aptos e também que queiram trabalhar, né, à frente dessas frentes que são tão importantes para o nosso país, né? É um atendimento necessário, deve ser humanizado, deve ser sim um atendimento de acolhimento, porque a gente está falando na porta de entrada que recepciona essa vítima, para que ali ela dê continuidade para uma denúncia e que aquele criminoso tenha uma condenação. Então é necessário que a gente tenha toda essa estrutura adequada e digna para as vítimas. Doutora, quero te agradecer, muitíssimo obrigada mais uma vez. Adoro receber você aqui, sua inteligência, adoro compartilhar com você. Doutora Raquel, passa os seus contatos se você quiser, claro, ficar super à vontade. Bárbara, eu que agradeço sempre por você falar de uma forma tão leve assuntos tão complicados, e a gente está falando sobre crime, mas que são essenciais, porque eu tenho certeza que alguém que estiver passando por essa situação e estiver nos assistindo o seu programa, pode ser resgatado, a gente pode salvar uma vítima aqui. E os meus contatos, a gente coloca ali todo no Instagram, Delegada Raquel, ali eu faço vídeos de dicas, como se prevenir, como não cair na arapuca dos criminosos. Eu adoro seguir a doutora Raquel, ela põe lá, às vezes, fazendo umas como é que fala? De tiro, né? De tiro. Muito legal, enfim, é muito gostoso o conteúdo dela. Eu já deixei seu bolinho separado, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou servir pra você. Obrigada, doutora, mais uma vez. Acabou! Caramba, a gente pensou junto! Babi, nós temos muita ligação. Tem, não tem? Vamos terminar a música? Acabou! Acabou! Mas amanhã tem mais! Amanhã tem mais! Amanhã tem muito mais, muito conteúdo de qualidade. Depois de um bate-papo hoje, falando com a doutora Raquel, maravilhosa aqui nessa tarde. Amanhã nós temos muito mais ao vivo a partir das 15 horas. Com certeza, esperamos você. Você sabe que você é o nosso convidado mais do que esperado. Então amanhã já põe pra despertar aí, 15 horas. Só uma perguntinha, Babi. Que bolo que você... Tá aqui ainda, ó. Tá. Comeu, né, querido? Lambeu até as panelas. E deixamos pra doutora Raquel também. Uma delícia. Olha, beijo pra você. Beijo! Até amanhã, tá bom? A gente te espera. Um beijo, um queijo e um brigadeiro. Beijo, um queijo. Vamos terminar junto. Um beijo, um queijo e um brigadeiro. Que é a melhor parte. Beijo, tchau, tchau.